Boa noite a todos os irmãos do Albino Teixeira, a todos os irmãos que nos acompanham, aqueles que são e os que não são espíritas, porventura estejam conectados conosco. Hoje nós vamos apresentar um estudo sobre as bem-aventuranças baseado na obra Sabedoria do Evangelho, do Carlos Torres Pastorino, plenamente alinhado com os fundamentos, os princípios da doutrina espírita, mas que vai exigir uma atenção maior. Nós vamos aprofundar em vários trechos do Evangelho. E nós temos um estudo aqui que consideramos que é um estudo longo, então a questão da interação vai depender da dirigente, para que a gente não quebre o ritmo da apresentação e que ela possa ser feita por inteiro. As bem-aventuranças, elas são, em Mateus, o início do Sermão do Monte. As bem-aventuranças são apresentadas nos evangelhos de Mateus e de Lucas, sendo que no Evangelho de Mateus, elas estão nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Então, as abordagens em Lucas e em Mateus das bem-aventuranças, elas são distintas. Nós vamos apresentar essa diferença entre uma e outra. Mas antes de nós chegarmos lá, a gente gostaria de dizer que, de acordo com o autor Pastorino, ele nos observa que o Sermão do Monte como um todo é um dos mais perfeitos, elevados e completos cursos de iniciação profunda para o espírito. O que significa isso? Significa que se nós observarmos, assimilarmos o conteúdo, os ensinos crísticos do sermão, e se nós conseguirmos realmente fazer com que seja parte de nossa vida todo esse ensinamento, nós vamos, através deles, conseguir alcançar o grau máximo evolutivo, ou seja, nós poderemos chegar à perfeição. Portanto, como nós dissemos, essas bem-aventuranças, o início do sermão, estão com abordagens em Lucas e Mateus de forma diferente. E nós vamos ver na leitura que isso vai ficar mais claro. Mas, para que a gente faça aqui uma introdução, Lucas, o discurso em Lucas, ele é dirigido ao nosso espírito encarnado, sofrendo as dificuldades da nossa vivência na carne. Ou como diz o Pastorino, as nossas personalidades, a nossa personagem encarnada. É aquilo que a gente está passando nessa encarnação, nesse nosso momento de evolução. Ao passo que Mateus, o discurso em Mateus, ele tem uma abordagem diferente. Ele se dirige às nossas individualidades eternas, ou seja, ao espírito eterno, ao espírito que vai reencarnando. Aquela mônada celeste, a mônada individualizada, o espírito humano, a centelha divina, que em cada reencarnação habita um corpo diferente. A essa individualidade eterna dirige-se Jesus em Mateus. Então, a gente pode observar pelo texto de Lucas, que está no capítulo 6, que Jesus inicia o seu discurso dizendo assim: e descendo com eles, os apóstolos, parou num lugar plano, onde se achava um grande número de seus discípulos. Nós não vamos prosseguir na leitura aí do texto, porque não há necessidade.
Mas, na interpretação do Evangelho, esse movimento de descida e subida, ele é vibracional. Ou seja, Jesus como um espírito puro, superior, porque a palavra Cristo, né? Jesus era o homem que manifestou o Cristo de Deus. A palavra Cristo significa ungido, que pode ser traduzido com aquele que está permeado de divindade, impregnado de Deus. Então, esse espírito puro, que, segundo Emmanuel, o Pai designou para que ele fosse o governador espiritual da Terra, conforme nós vemos no livro A Caminho da Luz, ele se dirigiu a nós, ou seja, ele desceu em Lucas, nessa interpretação, ele desceu ao nosso plano material para falar a respeito das situações que nos afligem. Então, Lucas percorre dizendo: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados quando os homens vos odiarem, vos separarem, vos injuriarem, etc. E, em seguida, Lucas registra, como palavras de Jesus, uma felicitação. Alegrai-vos, porque é grande o vosso prêmio no céu, pois assim faziam os teus pais aos profetas. E aí começam as condenações. Mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós os que agora rides, porque vos lamentareis. Então, olha só, Jesus, ele faz um discurso que ele se refere aos nossos problemas no plano físico. Os pobres, os que choram, os que têm fome, os que estão sofrendo as angústias da carne, a pobreza do dinheiro, as lágrimas das dores, a fome de comida. Interessante que, em seguida, ele vem e condena os ricos, os que estão fartos, os que riem, tudo na parte material. Então, isso fica parecendo, como está aqui no pé aqui dessa lâmina, um discurso, uma demagogia, um discurso enganador, porque ele está falando para as pessoas que estão em sofrimento, estão condenando, ou exultando, melhor dizendo, o sofrimento delas e condenando aqueles que estão numa situação melhor. Mas acontece que Jesus estava se referindo justamente à alternância que acontece de situações conosco na reencarnação. Então, olha que interessante. Durante a visita de Isabel a Maria, está em Lucas capítulo 1, versículos 46 a 53. Maria diz assim, a mãe de Jesus, né? Estava grávida. A minha alma engrandece ao Senhor, porque Ele fez grandes coisas, me fez grandes coisas, o poderoso. Santo é seu nome, sua misericórdia é de geração em geração, ou seja, a cada ciclo reencarnatório, sobre os que temem. Com seu braço agiu valorosamente. E aí vem a alternância. Dissipou os soberbos no pensamento de seus corações, depôs dos tronos os poderosos, elevou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos. Ora, nós sabemos que, normalmente, essas coisas não ocorrem durante uma reencarnação. Geralmente não ocorre numa encarnação dos poderosos se tornarem pobres ou os vaidosos e orgulhosos se tornarem humildes. Isso é feito ao longo de várias existências, de diversas experiências. Vamos ver agora a visão de Mateus. Olha aí, a visão de Mateus é uma visão superior, ele está se dirigindo à nossa individualidade eterna, ao nosso espírito
a mônada espiritual que vai reencarnando, que vai caminhando no percurso evolutivo, passando por várias encarnações. Então, em Mateus, Jesus fala de forma elevada, ele se dirige no alto. Nós vamos ver a hora que iniciar o discurso de Mateus, mas o Pastorino classificou aqui como sendo as bem-aventuranças em Mateus, que são 7, como 7 degraus para o caminho da perfeição. Ou seja, o objetivo é a nossa cristificação, é a nossa depuração espiritual seguindo esses passos das bem-aventuranças. E ele nos recorda, Pastorino, que Paulo, na sua carta aos Efésios, ele deu justamente essa condição nossa de evolução. O que nós teremos de fazer aí? Ó? Até que todos cheguemos à unidade da convicção e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, todos nós temos, por determinismo evolutivo, de alcançar a condição de Cristo. E a nossa cristificação vai ocorrendo em cada etapa reencarnatória. Então, olha só como é que inicia-se o discurso de Jesus retratado por Mateus. Vendo a multidão, subiu ao monte, ou seja, o Cristo fala elevadamente, não é mais como em Lucas, que ele desce ao plano, né? Ele desce ao nível nosso material. Lá ele está se dirigindo à nossa individualidade eterna. Ele está falando ao nosso espírito, à nossa centelha divina, aquilo que está latente em nós e que vai, à medida que nós formos caminhando, cada vez mais sendo manifestado. É interessante que o Pastorino ele coloca a seguinte imagem para a gente compreender, como se nós fôssemos lâmpadas poderosas e acesas, fortíssimas, mas com a camada de barro nos envolvendo. Então, o nosso brilho está lá. Jesus falou, vós sois a luz do mundo. Mas a camada de barro que o circunda é a nossa personalidade com as suas falhas morais. À medida que a gente vai superando isso, nós vamos emitindo alguns raios. Começa a sair de nós a luz, que não é nem de nós. Nós estamos apenas imitando Deus, tentando imitar Deus. Essa que é a realidade. Então, olha só como é que em Mateus o discurso, ele é dirigido da seguinte forma. Jesus coloca a condição do espírito e depois ele fala de uma recompensa. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de perfeição, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Existem ainda mais 2 bem-aventuranças, mas elas são consequências das anteriores. Então, nós vamos ficar nessas 7. E, apenas para ressaltar, nós colocamos aqui que o livro dos Espíritos, nessas questões que nós estamos indicando, 23, 28, 71, 79, 606, 7, 11, 13, 728, todas elas abordam a questão do princípio inteligente como elemento universal independente, a sua relação com a matéria e a sua migração pelos reinos até alcançar o reino espiritual. O reino que é até superior a nós, é o reino celeste, passando a cada momento por uma individualização desse princípio inteligente, dessa mônada espiritual, dessa mônada celeste. Então vamos ver aqui a primeira bem-aventurança. Acho que eu estou fazendo errado. Aqui, pronto. Primeiro passo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O pobre de espírito, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo,
é explicado claramente pelo Kardec que se trata dos humildes, realmente. É isso mesmo. É a humildade, aquele que se coloca no lugar último e coloca os outros, as outras pessoas, os semelhantes, à sua frente. Mas, num entendimento evolutivo, o pobre de espírito é aquele que está lá no começo da evolução, lá no iniciozinho. E a ele, por determinismo, está prometido, previsto o reino dos céus. O que é o reino dos céus? O reino dos céus não é um lugar, não é uma localização física, não é o céu com os anjos, os arcanjos, com todas as facilidades, não. O reino dos céus é um status espiritual superior, de pureza espiritual. Olha que interessante aquela parábola curtinha, que quando Jesus fala assim, o reino dos céus é como um negociante que mergulhou para buscar as pérolas. Só isso que Jesus fala. O que ele quis dizer? Que o reino dos céus vai ser alcançado com o esforço do aprofundamento em nós mesmos. Conhece-te a ti mesmo. Não é? Vamos pegar a referência do ensino do Cristo, a referência do Evangelho, aqueles ensinamentos, e vamos caminhar para essa referência. Isso vai exigir esforço, um esforço que é um trabalho íntimo, um trabalho de reformulação da nossa maneira de pensar e de agir para com o semelhante. O reino dos céus é como um homem que, tendo descoberto um tesouro num terreno, vai, vende tudo que tem e compra o terreno. Olha só, ele não compra o tesouro, ele compra o terreno, porque ele descobriu que no terreno tem um tesouro. Mas ele não vai pôr a mão no tesouro de imediato, ele tem que ir no terreno que ele adquiriu, que ele vai deixar tudo que tem, ou seja, vai deixar a personalidade dele para trás, se transformar numa outra pessoa e mergulhar na terra para encontrar o tesouro. E o tesouro, para nós, é a palavra do Cristo, porque é esse tesouro que nós temos que descobrir, porque só ele vai ser capaz de nos transformar, através do nosso próprio raciocínio, do nosso próprio entendimento. Então não virá um ser superior, não vai ser Deus, nem um espírito evoluído que vai nos pegar e falar, agora você vai deixar de ser involuído, você vai evoluir, toma, pimba, e te coloco num degrau acima. Não, é por esforço próprio. Então, no início do caminho evolutivo, vejam lá, a regência da matéria, o reino dos céus, o estágio evolutivo superior. Estou lendo aqui agora. Então, o objetivo da nossa evolução é pular de um reino para o outro. Se o princípio inteligente... Esbarrei aqui no fim, perdão. Se o princípio inteligente ele vem desde o mineral e vai caminhando, vegetal, animal, nós vamos vendo até chegar no celestial, no divino, é o primeiro passo. Então, aí está apenas anunciado que aquele que está no começo da evolução vai ter direito ao reino dos céus, vai alcançá-lo. Vai alcançá-lo. Então, o ensinamento de Jesus sempre vai visar, para nós que já estamos no estágio hominal, nós abandonarmos esse nosso estágio e irmos para o estágio espiritual, que é superior ao nosso. Aí, o autor, de forma muito interessante, nós fomos descobrindo isso ao longo da leitura da sua vasta obra, ele começa a caminhar na prece do Pai Nosso. E vai lá no finalzinho dela, livra-nos do mal, que é o que nós pedimos na oração do Pai Nosso. Ou seja, como que nós vamos interpretar isso? Liberta-nos do domínio da matéria. É um sentido, um simbolismo, para a gente compreender essa passagem. Pedimos para Deus para que tenhamos forças para que a gente consiga vencer a nós mesmos e nos desprendermos daquilo que é material. E isso não é pela desencarnação. Não basta desencarnar para que a gente se liberte da matéria, porque nós continuaremos ligados a ela em pensamento e em emoção, e em sensação também. É preciso se libertar da matéria por desprendimento da sintonia vibracional.
Vamos para frente? Segundo passo. Aí vem a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Olha, o choro caminha para o domínio das sensações. São os nossos sentidos físicos. O espírito mergulhou na matéria. Essa matéria lhe traz sensações. Através do nosso corpo material, nós temos sensações internas e externas. A nossa vontade de alimentar, né? A fome do alimento material, o tato, a sensibilidade sexual, tudo isso são sensações e que nos provam e muitas vezes nos fazem chorar. Ou seja, nós sentimos dor por causa dessas sensações, principalmente quando elas não são controladas. O espírito Hamed, num dos seus livros, estou tentando lembrar qual livro aqui, me desculpe que eu não recordei, ele diferencia a dor de sofrimento da seguinte forma: o sofrimento é a dor que nós não conseguimos compreender. Ou seja, quando a dor não é aceita, não é compreendida, se transforma em aflição e sofrimento. A dor faz parte do caminho evolutivo em todos os reinos. No reino animal, nós encontramos animais com câncer. Como é que você explica isso? Tem a ver com o passado do animal? Claro que não. Então, faz parte do processo. Então, em nós, seres humanos, nós sentimos dor por várias razões. Nós vamos percorrer aqui para entender as outras dores, mas essas dores das sensações que vêm pelos sentidos, nós a compreendemos muito bem. Quando a gente tem o apetite, a fome do alimento, ou a sexual, como dissemos, ou quando sentimos a dor o ferimento na nossa carne. Então, isso tudo faz parte de um processo de crescimento que nós, aos poucos, precisaremos compreender como controlar. Ou seja, sensações causadas por forças externas, que vêm lá do nosso sistema nervoso, e nós pedimos pelo Pai Nosso, subindo ainda do Pai Nosso, a gente fala assim: não nos deixeis cair em provações, não nos deixeis cair na tentação, que é essa tentação da sensibilidade. Aí nós pegamos um trechinho lá daquelas tentações de Jesus no deserto, porque elas vão nos ajudar também a compreender esse trecho. Jesus, quando se dirigiu ao deserto, nós particularmente compreendemos isso como um grande simbolismo. É um simbolismo. Jesus, o Espírito Superior, no isolamento do deserto, sendo provado por um demônio, que na verdade são os nossos pensamentos quando vêm tentações pelos nossos sensores, né? Visuais, olfativos, táteis. São essas tentações que nos arrastam muitas vezes a perdição, vamos dizer assim. Então, Jesus, para comprovar que ele estava em condição de mostrar que era um espírito superior, ele apresenta essa condição para nós. Chega ele no deserto, isolado, vem uma tentação e fala assim: se és filho de Deus, dize que essas pedras se transformem em pães. Transformar a pedra em pão é o egoísmo. Então aí o espírito está mostrando que ele está, o espírito superior, vencendo o egoísmo, superando o egoísmo. É a primeira tentação. Então, é esse passo das sensações. Vamos para a bem-aventurança seguinte. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ora, a mansuetude está diretamente ligada às nossas emocionais. A inteligência das emoções. Não é? Bem-aventurados os mansos, a mansuetude. Então, o manso está sujeito às provações que as emoções os arrastam, não é? Então, a terra, a herança da terra, a terra é o mesmo planeta que nós estamos.
herdarão a terra evoluída, a terra do futuro, quando ela migrar de planeta de provas e expiações, passando por planeta de regeneração, mundo de regeneração, e depois adentrando os mundos felizes, celestiais, divinos, etc., por evolução dos espíritos que as habitam. Então, as emoções são esses movimentos anímicos entre amor e ódio que nós ficamos entre esses perdidos no meio desses movimentos, né? Então, nós pedimos ao Pai, perdoa as nossas dívidas. Mas não é para Deus como figura, uma figura que vai ficar olhando para nós e nos perdoando, porque não existe isso. Deus é um princípio inteligente, ele não é uma pessoa antropomórfica, ele não é alguém que fica aborrecido com as nossas ofensas, com as coisas que nós fazemos, e assim com o seu coração bom vai lá e nos perdoa. Não é isso. Existe a lei de causa e efeito a que nós estamos sujeitos. E quando nós cometemos equívocos, nós nos condenamos aos processos kármicos. Então, na verdade, na oração, nós devemos pedir: ajuda-nos, Deus, a nos desligarmos de nossos processos kármicos. E no episódio do deserto, o adversário, né, esse adversário do espírito evoluído, ele coloca o Cristo, vamos chamar assim, no pináculo do templo e diz assim: lança-te daqui abaixo, porque está escrito, a seus anjos ordenará a teu respeito e eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropecem em alguma pedra. Ou seja, um movimento vaidoso. Então, nessa etapa, nessa bem-aventurança, nós já superamos egoísmo e vaidade. Vamos para o seguinte, o quarto passo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de perfeição, porque serão fartos. Normalmente, os evangelhos trazem sede de justiça, mas o autor traduz o evangelho diretamente do grego, ele explica que o sentido não é de justiça, é de perfeição. É a busca pela perfeição para o caminho evolutivo. E nesse trecho, nós pedimos ao Pai, dá-nos o pão espiritual, dá-nos a iluminação do intelecto, que é pelo ensino. É a nossa parte intelectual. Portanto, nós já teremos superado a sensação do corpo, a emoção do espírito e o nosso intelecto. O nosso intelecto é o grande julgador. É ele que compara, é ele que é o responsável por nos fazer sentir superiores ou inferiores a algo ou a alguém. Então, Jesus, ou Cristo, no episódio do deserto, nos apresenta o movimento do orgulho. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ou seja, então é uma bajulação pelo orgulho, pelo pensamento, pelo raciocínio. Então, olha que interessante. Para que a gente caminhe na direção evolutiva, nós temos que controlar, saber, aprender a utilizar as sensações, as emoções e o raciocínio, nosso intelecto. Então, vencendo egoísmo, vaidade e orgulho, nós estamos purificando o nosso espírito. E vemos aí a caminhada pelos reinos, mineral, vegetal, animal, o animal emoção, e o hominal, chegamos no homem. Chegamos no momento do intelecto, do uso do intelecto. Ora, vamos reparar que todas essas bem-aventuranças até o momento, elas estão se referindo aos nossos problemas íntimos, às questões do nosso espírito. A partir da próxima bem-aventurança, nós vamos sair de nós e começarmos a adentrar a lei de amor. O próximo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, aí já vem a regência do espírito, totalmente acima da matéria,
O que é a misericórdia? É o compadecimento pelo sofrimento alheio, ou seja, precisa haver uma ascendência acima da personalidade. O que significa isso? Superar os desejos da nossa própria personagem. No campo do egoísmo, vaidade e orgulho. Sair de nós e enxergar o problema alheio, enxergar o próximo, o sofrimento alheio. Servir, ou seja, praticar a caridade. E aí, na prece, nós dizemos: seja feita a tua vontade na terra como é feita nos céus. Então, podemos dizer que quando a gente alcança esse passo da bem-aventurança, que a gente começa a praticar a caridade, conscientemente, é como se a gente tivesse colocado um pezinho no reino dos céus. Praticar a caridade, a lei de amor, a lei de justiça, amor e caridade para com o próximo, é justamente praticar a evolução para Deus. Então, esse passo é um passo que nos eleva profundamente, sair de nós e pensarmos no semelhante. Vamos caminhar, então, para o 6º passo. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, olha só, na bem-aventurança anterior, no 5º passo, o misericordioso alcançará misericórdia. Ou seja, na lei de causa e efeito, quanto mais fizermos pelo semelhante, mais teremos chance, pelo retorno da própria lei, que nós sejamos beneficiados no futuro quando necessitarmos. Não é que a gente tenha que fazer a caridade por interesse, porque isso seria errado, mas praticá-la naturalmente, de coração, com sinceridade, com sentimento, isso vai trazer para nós benefícios no futuro. De acordo com esse 5º passo, nós receberemos a misericórdia. Então vamos ver aqui o passo seguinte. 6ª bem-aventurança. Os puros de coração verão a Deus. Nós já explicamos que essa visão não é uma visão física. Ver Deus é uma percepção apenas possível para o espírito mais evoluído. É uma percepção do Pai. O Cristo tem percepção do Pai. E ele não chegou no nível de Deus. Ele disse: por que me chamas bom? Não é isso? Quando o doutor da lei perguntou: bom homem, bom mestre, melhor dizendo. Ele falou: por que me chamas bom? Ele não diz: por que me chamas mestre? Mestre ele aceitou, mas bom ele não aceitou. Querendo dizer que ele não está ainda no grau máximo da evolução. Ele não é Deus. Ele é um espírito puro num grau que é inimaginável para nós. Então, nessa regência desse passo, a pureza de coração é a pureza que implica nós nos libertarmos, o desapego de tudo, porque tudo pertence ao Pai, nós nos libertarmos das imperfeições da nossa alma, superarmos a nós mesmos, como disse Paulo, tirarmos a roupa do homem velho, colocarmos a roupa do homem novo, caminharmos uma transformação íntima sistematizada. Aí nós vamos alcançar essa pureza de coração, do espírito, e vamos naturalmente atender aí a oração que a gente solicita: venha a nós o teu reino. Aí a gente começa a ter uma perfeita integração já com o reino de Deus. Opa, de novo esbarrei no fio aqui, perdão. E vamos alcançar aí o plano angelical. E, por fim, a última bem-aventurança. No plano, segundo Mateus, bem-aventurados os pacificadores. Olha que interessante, o pacificador é o grau máximo evolutivo, é o que distribui a paz. Ele emana a paz por onde ele está perfeitamente integrado com a criação e unificado permanentemente com Deus. E serão chamados filhos de Deus, ou seja, o pacificador, ele vai realmente alcançar um grau tão evoluído que ele vai ser reconhecido como filho de Deus.
é uma filiação legítima, dada pelo Pai. Então, nesse ponto, João anotou aquela famosa colocação do Cristo: eu e o Pai somos um. Isso não significa Jesus e Deus são a mesma criatura. Não. Deus é o Criador, Jesus é co-criador em plano maior. Eu e o Pai somos um. Estamos imantados um com o outro. Eu estou imantado com o Pai. Eu estou perfeitamente unido em todas as possibilidades, em todos os planos com o Pai. E aí Paulo registrou em sua carta aos Gálatas essa frase muito interessante, porque nós sabemos pela evolução de Paulo que ele era Saulo, perseguidor, personalidade orgulhosa, vaidosa, da herança judaica, todo aquele processo de Saulo, que o livro Paulo e Estevão, para quem não conhece, traz para nós a história maravilhosa da evolução desse espírito, né, o Paulo de Tarso, e até que ele chegou num ponto, quando ele escreveu a sua carta aos Gálatas, que ele deixou esse pensamento: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ele não está falando de Jesus, ele não está dizendo que Jesus vive nele, ele está falando do conceito Cristo, pureza espiritual. Ele já manifesta a pureza espiritual através dele. Olha que interessante, Pedro, que era um apóstolo, né, um discípulo de Jesus, muito temperamental, ele às vezes tomava até o próprio Jesus puxava a orelha dele, né, falava para ele: não fale isso. Ele que tirou a espada e cortou a orelha lá do judeu que veio junto com Judas prender Jesus lá no Getsemane. Mas Pedro tinha a hora que ele manifestava o Cristo. Quando ele, por exemplo, quem dizem que eu sou? Dizem que sou Elias, ou que é um dos profetas. Né? Aliás, eles falaram: dizem que tu és Elias ou um dos profetas. Que dizem vós? Aí Pedro fala: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então, nesse momento, Pedro percebeu quem era Jesus. Ele percebeu que Jesus, filho do homem, estava manifestando a centelha divina, manifestando o Cristo em si. Aí agora eu gostaria que vocês observassem essas figuras, porque elas vão mostrar numa representação gráfica exatamente todos os passos que o Pastorino nos apresentou. A nossa personalidade, né, a nossa personalidade encarnada, ela se compõe aí desse quadrado: matéria, sensação, emoção e intelecto. É a nossa constituição no campo da matéria, e num campo superior nós teríamos o triângulo, que seria o serviço, a integração com o todo, a união com Deus. Então começa lá embaixo: os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pula para a sensação: os que choram porque serão consolados. Vai para a emoção: os mansos porque herdarão a terra. Vai para o intelecto: os que têm fome e sede de perfeição, porque serão saciados. No serviço: os misericordiosos, que alcançarão misericórdia. Os puros de coração na integração, porque verão a Deus, estarão integrados. E a união com Deus: os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Agora, vejam bem essa outra representação. A nossa personalidade, que tem matéria, sensação, emoção, intelecto, ela tem dentro dela, latente, a centelha divina, o triângulo superior. Ele está lá embutido junto com a nossa personalidade, com a nossa personagem. Todos nós temos isso. Nós somos a luz, como disse o Cristo. E quando nós evoluirmos para um status mais de pureza espiritual,
aí nós vamos caminhar para essa individualidade superior, que é o triângulo, e o quadradinho vai ficar só como uma lembrança do nosso passado, como encarnados nos vários mundos pelos quais a gente passar. Então, meus irmãos, dessa forma, nós percorremos aí com Mateus, com toda esse caminho evolutivo proposto por Jesus nesse discurso, né, que Mateus registrou tão bem, e a gente fica pensando quantas pessoas conseguiram ouvir Jesus, quantas escutaram na verdade, quantas memorizaram, entre as que memorizaram, quantas compreenderam o que Jesus falou em todo o sermão. Então, nós temos isso registrado para nós, é um tesouro realmente de grande valor. E nós esperamos aí, pedindo desculpas pelas interrupções que nós tivemos de aguardar para não quebrar o nosso raciocínio, nós vamos encerrar a apresentação com a permissão da Juliana, que nós consultamos antes. Eu sei, mas ela deu a permissão, eu tenho que falar. Nós vamos aí querer apresentar o lançamento do nosso último livro, aí, o Enio Wendling, Pela Vereda Mediúnica, que é um livro que foi lançado recentemente, que conta a história desse médium fabuloso que atuou desde os tempos primórdios do Grupo Sheila, no Centro-Oriente, fundou a Fraternidade Espírita Irmão Glaucus, casos maravilhosos com esse médium, especialmente no campo da sua evolução moral, mas o livro também percorre a história do movimento espírita na nossa cidade, a fundação dessas grandes instituições, e fica aí o convite. Se alguém quiser conhecer o livro, as vendas estão sendo feitas pela editora Educere. O livro está aqui, né, em nossa mão, já está disponível. O Grupo Sheila também está vendendo o livro pelo delivery lá de sua livraria, e o Grupo Ló também já tem o livro. Não sei como é que eles estão fazendo para vender, mas entrega em qualquer parte do Brasil, tá pela editora. E última coisa, não temos participação em receber 1 centavo dessa obra. Todo o rendimento com ela está indo para as instituições em apoio às suas atividades beneficentes. Muito obrigado, muita paz a todos, que Jesus nos abençoe.